Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, com o administrador Wagner Siqueira, que é conselheiro federal pelo Rio de Janeiro e diretor-geral da Universidade Corporativa do Administrador. Tudo bom, Wagner? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Érica. Tudo bem, está tudo ótimo. Meu cumprimento aí a todos. Muito obrigado pela atenção. Com certeza, é sempre um prazer ouvi-lo, e principalmente nesse tema que nós vamos tratar hoje, a síndrome de Burnout, que está afetando cada vez mais gente. A gente já via uma escalada antes da pandemia, antes de tudo isso que a gente está vivendo, mas agora é ainda mais complexo, não é assim, Wagner? Em verdade, nós estamos vivendo hoje, você fala assim, o apogeu do empreendedorismo, né? Que leva a essa síndrome que você se refere de burnout, né? Todos falam isso. O colaborador, agora chamado, né, o empregado, o subordinado, agora se chama de colaborador, né? Se transformou numa espécie de empregador de si mesmo, Érica. Ele é o novo empreendedor, não como negócio de atividade autônoma dele, mas como empregado da organização. Ele tem que ser um empreendedor também, né? Então, não é o risco da atividade empresarial autônoma, como eu disse, mas ele impulsiona o desempenho dele como se ele fosse um empreendedor, né? Vivendo a plenitude das circunstâncias de um empresário propriamente dito. Isso leva à dificuldade. Esse é um aspecto da síndrome, que leva com que ele não briga pelo seu negócio, ele briga pelo negócio dos outros, né? Mas tem que fazer como se fosse propriamente dele, né? Quando fracassa, o empresário costuma ir à falência, normalmente como pessoa jurídica, né? Muito dificilmente ele vai como pessoa física, mas às vezes até fica mais rico com as falências, a gente sabe disso, né? Mas já o empreendedor empregado, inelutavelmente, passa a integrar a lista dos desempregados, né? E vai para a lista de um headhunter, numa busca ansiosa de recolocação pela próxima vaga, ou similar ou menor, que ele possa sobreviver, né? Que nem sempre acontece. As mais das vezes ele tem que engolir um decesso profissional. Tudo isso marca por uma realidade que nós estamos vivendo, fundamentalmente, que as relações de trabalho antes, Érica, elas não se orientam mais como antigamente pela lógica que impelia os sindicatos à luta pela redução da jornada de trabalho, a condições melhores de trabalho, a ganhos de produtividade e salário, aumentos reais, né? Hoje nós sabemos que essas condições que ensejaram, né, o desenvolvimento da economia e do mercado, o crescimento econômico e social em todo o mundo. Essa realização humana não se realiza mais, porque a gente sabe hoje que os sindicatos, muitos deles, infelizmente, fazem acordo antes com o patrão, antes de fazer o acordo com os empregados. Não estou generalizando, não estou dizendo que sejam todos, mas o que acontece? A vida da realização humana não se restringia só ao trabalho, mas também às relações sociais, de família, e aquela convivência, aquele comprometimento, aquela interação humana com os colegas dentro do sindicato fazia com que se reeditasse uma consciência que o ser humano não pode perder, que o homem é um animal social. À medida em que a gente caminha para o individualismo cada vez maior, cada vez esses vínculos informais estão sendo perdidos, as organizações hoje condenam as relações informais como se não tivesse organização formal e organização informal. Isso faz parte, né? A clique, as amizades, as relações sociais, as tribos, fazem parte, né, da vida das pessoas, né? Então, hoje, o que é? Aquele colaborador acaba tendo fadiga, estresse, ele passa a inserir em si mesmo a condição de patrão e de empregado, porque ele é cobrado como empregador, é cobrado de resultados, né? Nunca se falou tanto em espírito de equipe, mas nunca se cobrou tanto desempenho individual. Ainda há dias atrás eu fiz um artigo que era Eu Sou Você Amanhã, né? Em que você é tratado muito bem na pessoa e, de repente, você entra numa lista de demissão que você não sabe nem por quê. Né? Você não sabe nem por que você entrou naquela lista. A maior parte das vezes por cortes. É sempre a mesma desculpa, cortes. Aí, esse tipo de circunstâncias, né, onde um colega começa a indicar o outro para ir para a lista. Então, você tem nunca se falou tanto em trabalho em equipe, em lideranças, nunca se falou tanto em espírito de grupo e nunca se praticou tanto o individualismo. Isso é antinatural, isso leva a uma esquizofrenia.
certamente nas pessoas, porque você faz a ruptura. É como se fosse o médico e o monstro, né, do famoso, né, Mr. Hyde e Dr. Jekyll, porque, em verdade, o cara é meio monstro e meio médico. E o funcionário, o empregado, que hoje é chamado de colaborador, hein, que hoje é chamado de colaborador, acaba tendo a sua psique efetivamente cortada, fracionada, fragmentada. Acho que isso é uma questão que leva, em situações mais graves, até a suicídios, né? Isso fala muito no suicídio, é importante que se fale. No Brasil, são 12 mil suicídios por ano. É um número grande, é 1.000 por mês, é uma média grande. Eu não vou dizer, porque eu não tenho estatística disso, nem ninguém tem, quais são as causas desses suicídios. Mas, indiscutivelmente, como a natureza do homem é a mesma, o brasileiro é igual ao americano, igual ao gringo, qualquer gringo, de hoje e de ontem, o ser humano é o mesmo, se há razões que fazem que as pessoas se suicidem por razões de trabalho, há processos históricos dentro de países na Europa, no Japão, que são fortes, inclusive com indenização, né? A Thalys, por exemplo, o grande trem-bala da França. Então, que tem a Peugeot, a Renault, quer dizer, a Orange, que é a empresa telefônica dos franceses, tem até livros e muitas condenações. Se isso acontece lá, muitos desses 12 mil suicidas brasileiros são pessoas que se mataram por conta de trabalho também, por condições de assédio, de perda das suas capacidades de relações, entra em fadiga e acaba se matando. Eu diria que esse é muito grave e tem que ser tratado. Agora, o pior são aqueles que não se mataram, que são os mortos-vivos das organizações, que ficam resistindo como se fossem sombras de si mesmas, né? Que são sombras de si mesmo. Então, que não se mataram, mas que têm uma fadiga, têm um estresse, têm uma circunstância efetivamente muito difícil de vida nesse contexto em que nós estamos vivendo hoje. Não há dúvida disso. Não tem a menor dúvida disso. Eu acho interessante você falar sobre essa falta de números, né? Essa falta de estatísticas, porque a gente, ao longo da história, a gente já viu isso algumas vezes, principalmente quando se fala do crash da Bolsa de 1929, né? Em 2008, com aquele problema que a gente também teve de crise mundial, e se falou sobre isso. Mas a gente ainda tem um caminho muito grande, ainda há muitas pessoas que se matam por problemas de trabalho. Você acha que é preciso falar sobre isso? Porque a imprensa muito pouco toca. Livros são raríssimos, né? A gente tem poucos. E você acha que é preciso falar mais sobre isso, Wagner? Eu acho que precisa falar muito sobre isso. Em verdade, o que me surpreende mais não é nem a imprensa, é os fóruns de recursos humanos, tá certo? Que falam disso, quando falam, agora muito recentemente, timidamente. Mas ninguém enfrenta essa questão, que é uma questão basicamente de gestão de pessoas, como se gosta de dizer. Esses fóruns não tratam dessa questão com seriedade, né? Em relação a dados estatísticos, o Brasil é complicado, porque, veja, pelo segundo ou terceiro ano consecutivo, que nós estamos cancelando a realização do censo do IBGE, que é fundamental para você ter quaisquer dados, né? Se você coloca o censo do IBGE como uma coisa que pode ser adiada, né? Que já estamos repetindo de novo, esse ano parece que não vai haver de novo o censo, imagina uma relação de você identificar a causa dos suicídios, mas eu estou lembrando aqueles que não se suicidam, mas que ficam mortos-vivos nas organizações, tentando sobreviver, e tem que mesmo, porque precisam do salário, precisam comer, e tem que aguentar circunstâncias de lideranças absolutamente, não só descorteses, mas desrespeitosas com as pessoas. Isso é uma questão que esse conceito de individualismo. Nós tivemos um evento aqui passado, né, pelo próprio Conselho Federal, um Conselho Regional, do Rio de Janeiro, que foi importante, quando nós discutimos muito a questão do individualismo. E esse tema, 4 ou 5 anos atrás, era importante, hoje é mais ainda, né? Você veja nas relações da pandemia. No começo, começou essa pandemia, todo mundo dizia da solidariedade, que se ia gerar um novo movimento do ser humano, e nós estamos vendo exatamente o contrário. Quer dizer, você pega um país como o Canadá, que é um país modelo,
mas que tem 5 vezes, comprou 5 vezes mais vacinas do que tem a sua população. Então, eles têm lá vacina para dar e vender em 5 vezes. Né? Outros países fizeram a mesma coisa, mas os países da África que não têm condição, os países atrasados, que não têm condição de ter vacina, qual é a solidariedade internacional que leva com que esses países mais ricos que têm vacina possam ceder parte da vacina para que os africanos atrasados, pobres, né, dos países pobres da África não possam ser assistidos? O caso brasileiro é outra realidade. Ele está pedindo também ajuda agora de vacina americana, mas a situação brasileira foi muito mais um problema de gestão e de negacionismo contra a vacina do que propriamente de que a gente não tem recurso, porque o custo da vacina é muito barato mesmo, em relação, mesmo sendo cara, ela é muitíssimo barata, é muito mais fácil do que uma ação emergencial. Uma ação emergencial de R$600, né? Se uma vacina está custando 6, 10, você veja que você compra, quantas vacinas você compra aí, né? Então, é fundamental ter essa estatística, me escandaliza mesmo as áreas de recursos humanos, os fóruns, as diversas instâncias de área de recursos humanos, não estou querendo particularizar essa ou aquela, não tratar esse tema como central, porque não é só o suicídio, é a esquizofrenia, toda a questão da fadiga psicossociológica que acontece nessas pessoas que ficam falando em trabalho em equipe, liderança, dinâmica de grupo, e nunca se tratou tanto a cobrança de resultados, mensuração de resultado, cobrança de resultado, é preciso cortar custo, sem saber muitas vezes que às vezes você está matando a galinha de ovos de ouro. Aí você está sentado em cima de uma galinha, está com uma galinha em cima de ovos, né? Como é que chama? Numa chocadeira para fazer ovos de ouro, e você não percebe e fica tratando de outras coisas com foco equivocado, sempre desrespeitando pessoas. E no seu artigo, o administrador Wagner Siqueira tem um artigo no nosso Medium, né, que é uma rede social exclusiva para artigos, e também no Espaço Opinião, que está no site do CRA-RJ, que se chama A Síndrome de Burnout, o meu testemunho. Nesse artigo, Wagner, tem uma parte que o artigo todo é muito bom, mas tem uma parte que me chama bastante atenção, que é quando você fala que o neotaylorismo organizacional que dá as cartas e acaba sendo um dos grandes fatores para o aumento da síndrome. Explica para a gente aqui nessa entrevista, que você já explicou no artigo, que é uma continuação, né, esse papo, o porquê de você ter essa opinião, de achar que as coisas agora estão nesse modo de entender dessa gestão de pessoas tão não focada nas pessoas. Durante alguns anos, desde a pesquisa de Hawthorne, que foi clássica na General Electric, em Elton, que Elton Mayo desenvolveu uma pesquisa muito importante que começou, então, junto com eles, vieram aparecer e surgir uma série de pensadores que identificavam a ciência do comportamento humano no mundo das organizações, as influências que os fatores psicossociológicos informais teriam na organização. Eles foram para descobrir as coisas mais de engenharia, mais físicas, porque era a predominância do Fordismo, do Taylorismo clássico, né? E acabaram descobrindo a importância da questão psicossociológica. Isso desenvolveu bastante. Nós tivemos, então, da década de 30 até, basicamente, os anos 70, o desenvolvimento das ciências do comportamento. Até que veio o neoliberalismo, capitaneado por Margaret Thatcher e Reagan nos Estados Unidos. Isso gerou uma lógica do neoliberalismo em que os resultados é que contam, né? Questionando, né, questionando basicamente o Estado, que o Estado cada vez menor era melhor, e que o mercado é que era tudo, que nada saía do mercado, tudo dependia do mercado. Ao fazerem isso, nós caminhamos para uma verdadeira retorno, assim como voltamos ao neoliberalismo, voltando ao neotaylorismo, sem as vantagens de Taylor e Ford, porque quando a gente vai ler o livro de Ford, que nós temos publicado até pelo Conselho do Rio, né, é um livro que tem mais de 100 anos, portanto, uma tradução primorosa do Monteiro Lobato,
Portanto, o livro em português é melhor do que em inglês, porque o Ghostwriting Ford não era tão bom quanto o Monteiro Lobato, né? Você repare que ali não tinha só a questão da linha de produção, do ritmo no processo produtivo, da engenharia que fez de Ford e de Taylor, estamos falando do Ford, um sistema extremamente competente na produção em massa, né? Hoje nós estamos saindo do modelo de massa para fazer o modelo personalizado, tailor-made, que são feitos customizados, porque nós estamos vivendo não um sistema de produção mais, mas um sistema que se desenvolve em que o lucro advém do consumo e do crédito, né? À medida que você muda isso, e você vai cobrando resultados cada vez mais, e só na preocupação financeira, quer dizer, quando o Marx falava, ele falava na questão entre o capital e o trabalho, mas veja, hoje quem domina as organizações são os rentistas, os acionistas, o sistema financeiro, e aí você tem uma cobrança exacerbada nessa questão financeira, e um estilo voltou, se abandonou praticamente. Não se ensina praticamente na faculdade mais as teorias do comportamento humano, e eu diria que também no mundo da teoria das organizações, não estou falando do Brasil, estou falando em geral, nós também perdemos, estamos a um lapso, a uma distância, um gap entre os avanços da aplicação de ciências sociais aplicadas à administração e ciências do comportamento humano, em particular no mundo do trabalho, para agora que nós voltamos a um século atrás, tá certo? Só que piorado, porque aqueles homens, Taylor, Ford, eles também tinham filosofias sociais, né? Uhum. Esses agora não, é só o resultado em si, e a cobrança se faz exacerbadamente em termos de resultados, e se fala de grupo, mas o resultado é sempre cobrado individual. Avaliação de desempenho, se fala em grupo, mas o resultado é de desempenho individual. E aí o ser humano passa a ser apenas mais um recurso, apesar de ser chamado de pessoas, apesar de ser chamado de colaborador. Eu tenho muita frustração entre aquilo que a maioria das organizações, não vou dizer que são todas, há muitas exceções, é claro, mas a maioria das organizações praticam isso. Uma coisa é o que elas dizem, outras coisas é o que fazem. E você já tocou agora na questão da pandemia, né? Mas muito se escuta falar nos meios organizacionais sobre a importância de cuidar da saúde mental do profissional, né? Mas fala-se muito em saúde mental numa questão no todo, né? Você acha que esse é o caminho para ajudar a melhorar, a diminuir esses números da síndrome? Ou você acha que é preciso que seja muito mais, é muito mais profundo essa questão? É muito mais profundo. Eles estão tratando absolutamente de um simplismo, como se fosse como se a pessoa ficasse doente apenas pelas circunstâncias dela, a pessoa. Não, ela fica doente também porque se você perdeu o ser humano, como disse, é um animal social, dizia Araújo, né? Então, as relações sociais se perdem e a pandemia escancara isso. Portanto, não adianta só tratar a pessoa se você está destruindo as relações básicas do ser humano que nos levaram, as condições que nos levaram a chegarmos aonde estamos hoje, que são as relações informais, que são os contatos, os respeitos, as amizades, o coleguismo, a solidariedade que precisa ter cada vez mais, né? Quer dizer, a pessoa acaba vitimada pelo esgotamento físico e psicológico, é verdade, pela aversão, e passa a ter o desprazer de realizar o que sempre fez com tanto gosto. Não tenho dúvida que esse assunto não pode ser circunscrito apenas à questão psiquiátrica ou psicológica. Não é, ele é muito mais importante que isso. É claro que vamos ter que deve contar num grupo de estudo, de trabalho, de ação da empresa com a questão psicológica, psiquiátrica, etc., mas é preciso também considerar a realidade social, a cultura da organização, as relações sociais, a organização informal, portanto, a sociologia, a antropologia, a ciência política. Se fala de liderança, mas a liderança agora é o porrete mesmo. É o que está acontecendo. Então, a questão ela é muito estrutural, né? A estrutura da empresa como um todo. É claro. Aí eu te pergunto, Wagner, eu sou uma gestora, né, de recursos humanos, muitos gestores de recursos humanos ou de áreas análogas na empresa que vão assistir a gente. Eu tenho certeza que eles estão perguntando agora, o que eu faço? É claro que eu não tenho uma receita pronta, mas por onde pode-se começar a pensar em reestruturar
para que os colaboradores, para que os funcionários não sintam tanto a síndrome de burnout, Wagner? Eu acho que aí a liderança tem um papel fundamental. Não tenho dúvida disso. O processo de liderança. Só que o processo de liderança que se desformou também, se você olhar a grande crise que a sociedade mundial vive, e se repete evidentemente no Brasil, é a crise de liderança, quase que uma espécie em extinção. Por quê? Porque a gente saiu da perspectiva do líder ser um inspirador do seu grupo para ser um opressor do grupo. Ele tem que ser a síntese daquele grupo. Ora, se ele apenas finge, faz uma reunião de 50 e ele já tem a decisão e ele decide, ele está aplicando um estilo. O estilo de liderança que é utilizado hoje é basicamente autoritário. Nós perdemos o sentido. O McGregor, no livro fantástico, que é muito pouco conhecido no Brasil, e quando é tratada essa teoria, que é a teoria X e teoria Y, ele é ensinado errado no Brasil em geral. Poucos livros de introdução e teoria de administração ensinam esse livro, eles deformam. Eles dizem que teoria X é o contrário de teoria Y, como se uma fosse o oposto do outro. Não. O que prevalece é a teoria X, está exacerbado. Quando a teoria Y não é o oposto, ela está em outro comprimento de ondas, ela está em outra frequência, ela é uma outra coisa. Ela nega a teoria X, mas ela não afirma o contrário da teoria X. O trabalho, por exemplo, a teoria X diz o homem é fundamentalmente preguiçoso, não quer trabalhar, e, portanto, se você quiser produzir mais, cobra o trabalho dele, aplica uma gerência mais forte sobre ele, mede o resultado e cobra mensuração de resultado. É o que nós fazemos todo dia. A teoria X não diz, Y não diz isso, ela diz assim, o homem pode ser tão produtivo quando ele é ativo no lazer, se forem criadas condições favoráveis ao trabalho. Então, o que eu respondo a você, Érica, seria assim, quais são as condições objetivas de trabalho que esses liderados têm? Se eu criar as condições objetivas, as pessoas vão se comprometer e se envolver tanto no trabalho como se estivesse numa atividade de lazer que ele se envolve tanto. Portanto, é como se as condições foram favoráveis. O desafio não é cobrar resultados, o desafio é criar as condições favoráveis para que a pessoa possa se autorrealizar, crescer, progredir, prosperar. Isto significa que muito chefe vai ter que admitir, em primeiro lugar, que o subordinado dele pode fazer melhor do que ele os trabalhos que ele está dando para o seu subordinado. Porque tem esse problema. À medida que a gente sobe na escala hierárquica, isso é tão antigo, isso é de Fayol, década de 1910. Ele dizia o seguinte, quanto mais eu subo na escala hierárquica, mais aumenta a necessidade da competência gerencial. Quanto mais administrativa, quanto mais eu desço, mais aumenta a necessidade da capacidade técnica. O cara assume o cargo de supervisor ou de gerente e não tira o chapéu de técnico. Então, ele não consegue derivar satisfação psicológica do que é feito pelo outro. Ele acaba competindo com o subordinado. Uhum. Tá certo? Ele tem que conviver com ambiguidade, porque administrar não é uma ciência exata. Isso me faz me lembrar o Fernando Pessoa, você que gosta e conhece, que é formada na área, o Fernando Pessoa que dizia assim, navegar é preciso, viver não é preciso, né? E eu brinco com isso, quer dizer, administrar, gerenciar também não é preciso. E as pessoas ficam escandalizadas. Eles não entenderam a genialidade do Fernando Pessoa, que ele estava dizendo que administrar não é exato. Assim como navegar é exato, mas viver não é exato. Né? Portanto, você tem que aprender a derivar satisfação psicológica do seu colaborador e não você competir com ele. E isso é difícil. Você só quer esse colaborador para ele realizar coisas. Ele não consegue admitir que o colaborador pode ser melhor que ele, e é melhor que seja mesmo. E é isso. E o colaborador pode aprender, contribuir e ter uma perspectiva que ele, líder, é incapaz de perceber. Mas ele acha que tem sempre a verdade. Por quê? Porque nós voltamos ao modelo equivocado de 100 anos atrás, deformado em relação ao taylorismo, ao fordismo. Então, a gente pode dizer que é um círculo vicioso, né? Voltamos ao passado, temos uma liderança que não lidera, é a liderança do porrete, né? E que, na escala hierárquica, vai descendo, o colaborador que está no pé da escala hierárquica sofre toda essa escada, né, de problemas. Né? Teríamos que sair, então, da teoria X, que é o preponderante,
que ainda é preponderante, que agora ficou mais forte, para a teoria Y, que é completamente diferente. Por quê? Porque nós estamos hoje numa outra sociedade, na sociedade do conhecimento, o ser humano são outras circunstâncias, a sociedade evoluiu, portanto, na economia 4.0, praticar conceitos, né, da teoria X, de Taylor, de Ford, do século passado, do começo do século passado, é um equívoco fundamental. O problema, portanto, é conceitual. O que eu coloco para a pessoa que faz a pergunta que você fez é o seguinte: reflita sobre quais são os valores, quais são os seus conceitos, né? Quais são os seus conceitos sobre a natureza do homem no trabalho. Normalmente, ele tem os mesmos conceitos, apesar de 100 anos atrás, né? Ele tem os mesmos conceitos que tinha aqueles autores que contribuíram, mas que hoje, se fossem vivos, não estariam naquela perspectiva, teriam mudado, né? Uma não é o contrário da outra, são duas coisas que podem ser diferentes sem ser contrárias. É outro comprimento de onda, quero insistir nisso. Porque é raro o professor, hoje de gerência, nas empresas também, acha que esse negócio já está superado. Teoria X é teoria, né? E nada mais prático do que uma boa teoria. E as teorias precisam ser validadas cientificamente. As ciências, os avanços das ciências do comportamento humano foram jogadas na lata do lixo, mesmo na área de recursos humanos. Wagner, então agora eu não sou mais a gestora de recursos humanos. Sim. Agora eu sou a líder, sou a dona da empresa. Sim. Eu vou te falar, Wagner, você que é um consultor de organizações com tantos anos de experiência, eu estou num ciclo vicioso também aqui. Olha, eu não sei se eu consigo pagar os meus empregados, a economia está afundando. Olha a situação do Brasil. Eu vou me preocupar com isso? O que você diria para essa pessoa, Wagner? Se essa pessoa não se preocupar com isso, ela vai se afundar mais. E talvez ela esteja se afundando porque não está se preocupando com isso. Tá certo? Às vezes a gente está sentado como estava falando da galinha dos ovos de ouro, a gente está sentado exatamente chocando e a gente não consegue perceber que a gente está... um corte financeiro muito radical pode melhorar a curtíssimo prazo, Érica, o desempenho da empresa e dar a falsa ilusão. É igual a visita da saúde num CTI de um hospital. A pessoa dá aquela melhorada, os médicos são bem avisados por isso, são bem conscientes disso. A pessoa dá aquela avisada, é a visita da saúde. A pessoa dá aquela melhorada e morre no dia seguinte, e a família fica, mas estava tão bom, estava tão bem. Não, aquilo ali era a visita da saúde. As organizações fazem assim também, aperta o cinto, corta as coisas, e às vezes estão cortando exatamente aquelas coisas, aquelas atividades, aqueles programas que poderiam estar redundando na saída dela da crise. Portanto, o Brasil tem dificuldade, a economia está difícil. Então, você tem que pensar quais são os caminhos que você vai ter junto com seus colaboradores, porque talvez alguns deles possam trazer ideias, soluções e caminhos que você nem considerou ainda e que eles têm. Portanto, é pensar junto. Portanto, eu diria, se não fizer isso, vai ficar pior. Wagner, então, para a gente fechar esse papo, para a gente fechar esse ponto de vista, eu queria que você desse uma dica, um lembrete, alguma coisa assim que, do alto da sua experiência, possa ajudar quem está passando pela síndrome de Burnout, o líder que está preocupado com os seus colaboradores, o dono da empresa que está preocupado com tudo que está acontecendo. O que você falaria para essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, que antes de exigir a mudança dos outros, é preciso que você exija a sua própria automudança. E esse é o mais difícil momento que a pessoa pode ter, porque normalmente a gente quer a mudança dos outros, mas não está disposto a realizar a nossa própria automudança. E a primeira automudança é eu identificar qual é a minha realidade e para onde eu quero ir. O que eu sou e o que eu quero, onde eu devo chegar. E à medida que eu tomo consciência da defasagem entre o que eu sou e o que eu quero ser, eu vou construindo o verdadeiro motivador para que eu possa sair do estágio onde estou para chegar onde eu quero. Se eu já acho que eu sou o bom,
que o meu ideal já é o meu real, eu não tenho nenhuma necessidade de mudança. Eu acabo virando a Gabriela Cravo e Canela, né, do nosso querido Jorge Amado, que dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, eu sou Gabriela. Eu não preciso mudar, eu não preciso, é desnecessidade de mudança, né? Portanto, se você não conscientiza a sua defasagem entre o que você é e o que você gostaria de ser, como você como pessoa, você como grupo, você como intergrupo, quer dizer, que você tem na organização, você, a sua equipe, a equipe que se interrelacionam, né? Se você não conseguir realizar isso, dificilmente você vai realizar a tomada de consciência da necessidade de mudança. Então, é olhar para dentro para olhar para fora, né? Exatamente, exatamente. Wagner, mais uma vez eu te agradeço pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Sempre bom falar com você. Muito obrigado, Érica. Boa tarde, boa noite, bom dia de cada um que chegar ali. É um prazer enorme estar com você sempre. Um abraço. Obrigada. E vocês que com certeza se interessaram pelo tema, no nosso Espaço Opinião, no site do CRA, tem esse artigo do Wagner, tem várias outras coisas interessantes sobre esse tema e sobre outros. Na nossa biblioteca virtual, como o administrador Wagner falou, temos disponíveis alguns desses livros citados. Você pode se aprofundar no tema, ajudar a sua empresa, se autoajudar. Enfim, o CRA-RJ está aqui para estar sempre ao seu lado. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, Érica.